viagem. Qual que é a intenção desse primeiro contato? Por quê? O primeiro contato, eu decidi falar um pouco para vocês sobre a história da Finlândia e tem um motivo. Porque quando vocês chegarem aqui, não tem como a gente é, tentar entender o futuro sem olhar para trás. Então, eu vou falar bastante. Tudo o que eu falar aqui para vocês, eu basicamente tirei da minha aula de história do mestrado que eu fiz. E aí vocês vão poder tentar parar para pensar na nossa própria história do Brasil e ver, fazer uma reflexão, fazer uma análise de como que o futuro ele pode ser levado, né? Tanto na Finlândia como no Brasil. Então vai ser uma hora de reflexão, de escuta. Eu vou falando. Se vocês tiverem dúvidas, vocês levantem a mãozinha aqui no reaction. Então, o roteiro dessa apresentação, baseado nisso, que agora vocês já sabem mais ou menos onde que está a Finlândia no mapa mundi, eu vou falar sobre as primeiras escolas na Finlândia, a organização e o modelo educacional. O domínio sueco a gente pode falar muito pouco. Vou falar sobre as escolas para as mulheres, para vocês entenderem também o porquê que a Finlândia ela coloca tão importante essa questão da igualdade, né? Vamos lá. Bom, as primeiras escolas na Finlândia, gente, surgiram em 1200. E não foi diferente do resto do mundo. Elas eram exclusivas para padres. Por quê? Porque a igreja tinha o poder. E quem tinha o poder podia educar. E a educação era para poucos. Então, vocês entendem como que um povo educado é sinônimo de poder? Então, vocês imaginam que antes as escolas eram de poder da igreja, se escolhia quem seria educado e só ensinava latim e música. A primeira escola da Finlândia foi em Turku, né, que foi a primeira capital da Finlândia. Somente em 1400 os finlandeses tiveram acesso ao ensino superior, e isso fora da Finlândia, né? Ia todo mundo para Paris, porque aqui não tinha. O latim e o sueco eram as línguas oficiais da época que eram ensinadas nas escolas. E por que eu ressaltei isso nessa apresentação? Porque vocês vão chegar aqui e vocês vão ver nas ruas tudo em finlandês e em sueco. Então, o finlandês e o sueco são as línguas oficiais da Finlândia. Pelo fato da Finlândia ter pertencido à Suécia, então o sueco ele era muito mais forte. O finlandês, na verdade, ele era um tupi-guarani. Então as pessoas só falavam, não existia nem a gramática. Depois eu conto, se der tempo, a história do finlandês. Mas é muito engraçado também porque a gente costuma dizer que na Finlândia, historicamente, sexo e educação caminham assim, gente. Por quê? Porque naquela época, as pessoas, para poderem casar, elas tinham que aprender a ler e a escrever. E em sueco. Então, se eu fosse finlandesa, eu, Ayla, finlandesa, nativa, minha língua materna da minha casa é finlandês, mas eu ia ser alfabetizada em sueco para poder casar. Senão eu não casava. Consequentemente, naquela época, uma moça, né? Se quisesse ter uma vida, ela tinha que casar, não era essa coisa, não existia Tinder, né? Então ela tinha que casar, e para casar ela tinha que saber ler e escrever em sueco. Somente os meninos de famílias muito ricas estudavam e eram convidados a ser padres. O que isso significa? Significa que a história da educação finlandesa ela vem de escolas privadas, elitistas e muito caras. Quando foi mais ou menos em 1533, o rei Gustav Vasa, que foi o rei sueco, né, ele tentou separar a igreja do sistema educacional. Por quê?
porque ele achava que o poder ele deveria ser dividido, né? Então, Micael Agrícola, que foi o criador da língua finlandesa, ele, na verdade, foi o primeiro diretor da escola de turco, que foi a primeira escola da Finlândia. E ele tem uma história engraçada não, tem uma história atrás do Micael Agrícola, porque ele foi discípulo de Lutero. E aí Lutero, quando se separou da Igreja Católica e criou, né, a religião luterana, ele falou para os discípulos: agora vocês vão e escrevam a Bíblia na língua de vocês. E o Micael Agrícola, e agora que não existe a gramática finlandesa? Ele criou a gramática finlandesa para depois poder fazer, por exemplo, o primeiro livro de alfabetização. Então, o primeiro livro escrito em finlandês foi a Bíblia, por Micael Agrícola. E aí, ele começou a escrever a nossa cartilha, digamos, de alfabetização. O primeiro plano escolar, ele surgiu em 1595, e isso é uma coisa muito importante que eu vou falar para vocês, porque eu já tive grupos que chegaram aqui falando o seguinte: ele foi baseado na educação alemã. E não é que ele tenha sido baseado na educação alemã, ele foi baseado nas escolas de Lutero, porque Lutero, latim, era aquela época, mas o plano em si, ele não teve um futuro com uma base alemã. Ele foi introduzido. Ele foi introduzido na Finlândia da mesma forma, que eram 4 anos de latim e 2 de religião e música. Então, o ensino básico na Finlândia era de 6 anos, né? As escolas, elas não eram gratuitas e eram muito caras. Anos depois, a rainha Cristina da Suécia novamente tentou separar a escola da igreja. Por quê? Porque não seria justo manter aquele poder todo na religião. Então, se entendia que a educação era uma coisa e religião era outra. E é por isso que quando vocês chegarem aqui, vocês vão ver nas escolas aulas de filosofia, aulas de visão de mundo, e não tem uma aula de religião específica. Então, tem aula de religião, mas que ensina todas as religiões, tá? Justamente porque quando se decidiu, quando a escola seria separada da Igreja Católica, não se focaria mais em uma religião. Se instituiu naquela época também que a educação na Finlândia ela fosse baseada no humanismo. Então, quando alguém perguntar assim, mas a educação da Finlândia é baseada do quê? Ainda é no humanismo. E, a partir daí, achava-se que teria que ter um ensino fundamental e um secundário. E nesse secundário, prepararia melhor o cidadão, por exemplo, com matérias como matemática, ciência, sueco, grego, hebraico, redação, tudo isso fazia parte do segundo grau. Então, o ensino, ele não era obrigatório, e aos 16 anos, as pessoas já estavam formadas. Em 1640, as escolas surgiram em turco e teve a primeira faculdade da Finlândia. Tudo aqui era muito caro. Livro, material. E se estudava, gente, de 5 da manhã até as 5 da tarde. Outra coisa que eu já respondo para vocês aqui. O ensino na Finlândia, tradicionalmente, ele era integral. Hoje, ele não é. Então, muita gente pensa, o ensino na Finlândia é integral? Não, o ensino na Finlândia ele não é integral. E quando a gente chegar no próximo encontro, eu vou falar para vocês um pouco mais sobre a nossa atualidade. Mas o que acontecia? Se via que antigamente,
nos primórdios da educação, quando o ensino ele era puxado, integral, o cidadão não rendia. Então, ele não aprendia e a população não evoluía. Então, férias, por exemplo, eram só 2 por ano. Ou seja, no verão, se tinha um mês, e no inverno, mais um mês. Hoje, as férias, elas são bem, digamos assim, bem mais. 2 meses no verão, 1 semana no inverno, 1 semana na primavera e 1 semana no outono. A Finlândia, para quem não sabe, é o país que as crianças ficam menos na escola. E é uma outra coisa que atrai muitos educadores para a Finlândia, porque como é que um país que conseguiu durante tantos anos e ainda está entre os top 10, né, da melhor educação do mundo, consegue educar com essa carga horária? E aí, isso é curioso, né? Então, as pessoas, quando chegam aqui, elas querem entender essas práticas e vocês vão entender. Uma coisa interessante que acontecia antes, e é mantido historicamente, é que os estudantes eles eram responsáveis pela limpeza. Então, hoje, quando vocês andarem nas escolas, não é que vocês vão ver alunos limpando a escola, mas eles têm a noção de que eles têm que limpar, por exemplo, a mesa que come, que, sabe, tirar os pratos, organizar. Eles têm uma lição de organização muito grande, até dentro das aulas de prendas domésticas. Vocês não vão entrar na Finlândia, por exemplo, e ver escolas pichadas, sabe, depredadas, nada disso. Então, eles têm uma noção educacional muito forte, e isso desde a pré-escola. Então, vocês vão ver aquelas criancinhas de 4 anos levando o próprio prato para a cozinha. Somente os meninos poderiam se formar em padres, as meninas aprendiam a ler e escrever e tinham matérias diferenciadas, como, por exemplo, astrologia. Essa foi uma das razões de por que inicialmente e historicamente as professoras na Finlândia, elas são mulheres. Porque as mulheres, elas não poderiam estudar tudo. Elas só poderiam estudar o que era determinado. E o que acontecia? Quando uma família rica precisava de uma tutora, ela contratava uma mulher que já sabia ler, já tinha noções de astrologia, de filosofia, eram coisas que não eram interessantes para os homens. As primeiras professoras surgem na Finlândia. Acabei de falar isso. Bom, decidiu-se fundar uma escola para mulheres, né? Porque já existia mesmo essa diferença entre homens e mulheres muito grande, e foi fundada em 1843 as escolas para as mulheres. Só que as condições de trabalho elas eram horríveis, o salário eram ruins, as matérias basicamente eram línguas e prendas domésticas, matérias essas que são mantidas até hoje no nosso plano educacional. Então, qualquer moça com formação mínima, ela poderia dar aula. As professoras, elas não se formavam, elas não eram ser professor não era uma profissão na Finlândia. É mais ou menos assim, a Patrícia sabe ler e escrever, ela vai ensinar alguém a ler e escrever, né? Os meninos que eram padres ganhavam mais e, né, movimentavam a economia do país, digamos assim. E as meninas repassavam o que aprendiam. E tudo isso sendo pago. Mesmo assim, não era qualquer mulher que estudava. Então, somente mulheres da elite poderiam estudar. Finalmente, a igreja e a escola já eram diferentes, e aí teve essa liberdade maior. A partir de 1850, o que aconteceu? As primeiras escolas particulares, elas saíram
um pouco, que elas eram ao redor da igreja, né? Sempre próximo de uma igreja. Então, elas saíram do lado da igreja e começaram a ficar, por exemplo, em uma vila, né? Uma vila tinha uma escola, geralmente era uma mansão. Uma coisa interessante que acontecia naquela época, que os professores eram professores viajantes. Como tinha pouco, eles tinham que dar aula em diferentes escolas das regiões. Então, eles viajavam muito para poder dar as aulas. E eles faziam entre eles um rodízio de onde, quem estaria onde, né? As escolas começaram a ser abertas a todos que pudessem pagar. Por incrível que pareça, até hoje, se você perguntar para uma criança finlandesa, ela vai falar que a disciplina favorita dela é trabalhos manuais. Seja culinária, seja marcenaria, e naquela época era assim também. Em 1921 apenas, o ensino passou a ser obrigatório e gratuito. Então, até então, o ensino, ele era privado e elitista. Vocês entendem que a história da Finlândia é completamente diferente da história do Brasil. O Brasil, a gente vem de uma história de um ensino público de qualidade e gratuito. A Finlândia tem uma história de ensino privado, elitista e caro, né? Então, o que que acontece? Depois vocês vão dar uma olhada nesses vídeos, tá? Com mais calma, para a gente não perder muito tempo. Então, é um vídeo sobre a primeira escola e como que eles foram matriculados. E aí, o que que eu quero contar aqui para vocês? Um negócio que aconteceu, que quando decidiram, aí você vai me falar assim, Ayla, agora fala para mim o ponto que o ensino na Finlândia passou de privado para público e gratuito. Quando eu coloquei que em 1921 ele foi completamente gratuito, é porque já envolveu tudo. Mas, na verdade, ele começou o ensino a ser gratuito muito antes, em 1906. O ensino, tá? Mas todo o resto era pago, todo. Então, por que que esse ensino passou a ser gratuito? Porque homens pobres e mulheres não votavam. Então, quem que controlava a Finlândia? Era uma elite. E aí, com a revolta, a Finlândia teve uma guerra civil, né, que a gente chama de Kansan-sota, que foi entre os vermelhos e os brancos. Basicamente, os vermelhos eram os trabalhadores e os brancos eram a elite. A elite ganhou essa guerra. E aí, eles achavam que para poder desenvolver o país, a elite não faria isso, não sozinha, porque ela era mínima. Ela precisava educar o povo e o povo precisava votar. Então, o povo ele começou a reivindicar esse poder de voto. Então, o que que a elite pensou? Nós não podemos ter um povo ignorante votando. Nós precisamos educar as pessoas, porque elas vão votar e a gente não tem como impedir isso. Então, não é que a elite finlandesa teve um coração bom, mas ela precisava de um povo instruído. Porque o que que se queria? Queria um país com um futuro, né? E aí a escola ficou gratuita, o ensino. Só que nada mais era gratuito. E ninguém ia para a escola. Então, a escola foi uma instituição que as pessoas não buscavam. Por quê? Porque imagina que a Finlândia era um país agrário, basicamente agrário, e que passou guerra. Porque imagina que um país que fica, sei lá, 6, 7 meses sem sol. Verão aqui é 2, 3 meses. Não se planta muita coisa na Finlândia. Você imagina em 1906, só se comia batata, né? E as pessoas não tinham o que comer. O que que começou a ser feito?
para que os alunos pudessem ir para a escola. Porque é óbvio que o pai e a mãe falavam assim, imagina que eu vou mandar uma criança para aprender o que ele saber ler e escrever vai ajudar a trazer comida para dentro de casa. Eu preciso dessa criança na lavoura, eu preciso dessa criança ordenhando vaca, eu preciso dessa criança me ajudando em casa, não vai para a escola. Então, a escola, ela começou a oferecer comida, né? E que comida que a escola oferecia num país que as pessoas passavam fome? Mingau. Gente, mingau. Então, outro fato interessante que eu estou trazendo nessa palestra para vocês entenderem a cultura finlandesa. De manhã, no hotel maravilhoso que vocês ficarão, todos os dias vai ter um mingau diferente. Aqui, todo dia de manhã, se come mingau. E uma outra coisa, uma vez por semana, as escolas servem mingau no almoço. Por quê? Para nunca ninguém esquecer de onde se veio. Então, até hoje tem a tradição, se mantém a tradição de uma vez por semana servir o mingau e as crianças, todo mundo, os jovens, sabem o porquê. Porque foi a primeira refeição que a escola pôde oferecer. Depois alternou com sopa. Então, sopa mingau, sopa mingau, sopa mingau. Uma vez, quando eu estava aprendendo finlandês, foi a melhor coisa, eu fiz um trabalho de voluntariado num asilo. Então, eu conheci muitos velhinhos de 80, 90 anos que só sabiam falar de guerra e da infância deles. E tinha uma senhora que ela falou o seguinte, que a felicidade dela era quando a professora vinha e falava assim, peguem os seus garfos e suas facas, tragam de casa amanhã seus garfos e suas facas, porque amanhã nós teremos batata com molho. Então, era a felicidade das crianças, né? E quando ela me falou isso, eu falei, nossa, que interessante. Isso já em 1939, logo no início da guerra, da Segunda Guerra. As crianças carentes recebiam uma ajuda do governo para comprar uniforme escolar. Exatamente. Naquela época também se tinha uniforme escolar. Hoje não mais. A Finlândia, ela não adota o uniforme escolar, mas naquela época sim, até porque as pessoas não tinham dinheiro, então era uma blusa para a escola, um par de sapato, uma calça, e o governo dava aquilo. Depois resolveram tirar. Vocês acreditam que só em 1930 o professor, a profissão, né, professor, foi oficializada na Finlândia? Então aí teve um sindicato, teve, vamos ganhar salário direito, porque até então era o seguinte, eu te ensino e ganho um porco, eu te ensino e ganho um pedaço de alface. As professoras ganhavam mais ou menos como, que eu vi na mídia do Brasil aí, que teve, eu acho que uma senadora, governadora, não sei, que falou que por que que os professores não vão dar aula de forma voluntária na Bahia, né? Ela queria simplesmente que voltasse em 1930, trocasse salário por porco, por... enfim. E aí, apesar do salário ter sido muito baixo, as pessoas continuavam animadas com a profissão. Por quê? Porque quando se oficializou a profissão, aí vamos agora separar o joio do trigo. Outra coisa que vocês vão perguntar aqui e vão ter a resposta de qualquer pessoa nas escolas. Se vocês perguntarem qual que é o segredo da educação finlandesa? A formação dos professores, os nossos professores. Então, desde o início, isso serve para governo, município, escola privada. Então, quando vocês assim escolhem os profissionais de vocês, são aqueles professores que amam a escola, têm a mesma missão, a mesma visão que vocês, e foi isso que a Finlândia fez em 1930. Ela tinha professor de qualquer jeito. Quando ela decidiu mudar os rumos da educação, ela falou assim, não, agora nós vamos separar o joio do trigo. E nós vamos ver quem quer ser professor. Até hoje, o processo para o magistério ele é muito difícil.
Então, a cada 10 professores, a cada 10 jovens, 6 querem ser professores e tem que passar pelo vestibular, tem que passar por uma entrevista em grupo, apresentação de trabalho, entrevista individual. Se diz, inclusive, para você ser professor na Finlândia, é quase um sacerdócio. É muito difícil. Vamos lá. Eu coloquei esse videozinho para vocês, depois eu nem coloquei aqui, ó. Isso aqui, ó, é quando a primeira formação de professores na Finlândia. Depois vocês vêm com calma. Aulas de costura, como que elas eram? Aulas práticas de matemática. Os alunos trabalhavam nas escolas. Então, eles ajudavam na distribuição do mingau, na limpeza, na organização escolar. Uma aula bem tradicional, o professor ensinando e os alunos empolgadíssimos, tá vendo? Então, nem sempre só o novo ou só o mais velho é o resultado. Marcenaria, porque antigamente era dividido entre meninos e meninas, hoje não. Isso é em Kouvola, na cidade que vocês vão visitar, a primeira escola, que foi aquela escola nacional, né? A primeira escola privada, que era uma escola para a cidade inteira. Então, uniforme. O que acontecia no início? As crianças chegavam, todas em fila, né? Tudo muito organizado. Os pais esperavam as crianças saírem, os professores, eles ficavam olhando. Mais para frente, vocês vão ver a quantidade de professores por aluno. Um professor para 30, 40 alunos. Aqui eles estavam indo para um passeio, né? Aqui, ó, uma professora, e a gente não está falando de adolescente, a gente está falando de criança. Eles iam visitar a igreja. Isso é uma coisa que até hoje se faz na Finlândia. As crianças, elas têm aulas práticas fora da escola. Então, é muito comum, quando vocês estiverem andando em Helsinki, vocês verem as professoras de educação infantil com as crianças de coletinho verde ou amarelo, passeando pela cidade e aprendendo em loco. É o que a gente chama de escola como sentido de comunidade. As professoras se formando. Depois vocês vêm com mais calma isso. Vocês vão ter, já tem esse material, mas vão ter depois também. Pois é, e aí quando começou essa revolução? Essa revolução, tem alguém falando aqui, chamando a não no chat? Se alguém quiser falar, tá, gente? Me interrompa e só abre o microfone e fala, por favor. Quando que essa revolução educacional aconteceu na Finlândia? Em 1960. O governo, ele decidiu tomar as rédeas
da educação a ponto de finalmente ter um MEC, porque até então era o governo federal que tomava conta de tudo, e é isso, vamos fazer a coisa acontecer de uma forma que a gente tenha, que nós tenhamos no futuro cidadãos que possam fazer do nosso país um país melhor. Essa era a única, o único objetivo do governo. E aí, fala, não, agora a gente precisa organizar a coisa. Então, para isso, a gente vai ter que ter um MEC. E isso foi em 1960. Surgiram diretrizes, leis internacionais. Vocês compreendem como que é tudo muito novo, né? O Brasil, nós temos leis e diretrizes educacionais há séculos, né? A Finlândia não. Então, acabaram-se as escolas nacionais, surgiram as escolas primárias e até 2021 o ensino na Finlândia ele só era obrigatório até o 9º ano. O ensino médio nunca foi obrigatório na Finlândia. Começou a ser obrigatório em 2021 e vocês sabem por quê? Tenho certeza que vocês não vão saber, mas depois que eu contar, vocês vão ver uma lógica nisso. Porque com a pandemia, os jovens simplesmente se desmotivaram. Não queriam mais estudar. Acabavam o número, a porcentagem de jovens que acabaram o ensino básico e não buscaram o ensino médio ou profissionalizante, seja qual for, foi assustador. Então, em caráter de urgência, o MEC falou, não, agora é obrigatório, vamos lá, todo mundo indo estudar. Então, a partir de 2021, o ensino secundário passou, o ensino médio passou a ser obrigatório. E lembrando que durante a pandemia, as escolas na Finlândia ficaram fechadas por 3 meses apenas. Somente em 1971, os professores, eles passaram a ter direito à aposentadoria e ser considerado um funcionário público, né? Então, em 71 também, ao invés de se estudar de segunda a sábado, a, a, o ensino ficou de segunda a sexta. Então, os dias letivos passaram a ser 5 e não 6. Eu sou funcionária pública. No entanto, qualquer funcionário público na Finlândia, não existe concurso público aqui. Qualquer pessoa, ela pode ser mandada embora a qualquer momento, desde que faça algum absurdo muito grande, tanto na área privada quanto na pública. É muito difícil você ser mandada embora na Finlândia. Bom, o MEC, o papel dele aqui é exatamente igual ao do Brasil, organizar os conteúdos de ensino, como que essa educação vai ser repassada e a eficácia dela, né? Fazer essa medição, até que ponto essa educação ela está realmente funcionando. Outra coisa que é importante é que hoje, eu preciso deixar claro para vocês, porque vocês vão chegar aqui e vão perguntar assim, mas qual que é o método educacional da Finlândia? Qual que é que ela... Não tem. A Finlândia ela não tem um método educacional. Lá em 1960, quando ela decidiu fazer um plano educacional, ela pegou todas as metodologias, deu autonomia para os professores. Na nossa formação, a gente tem de tudo, Montessori e Piaget, sabe? Eu lembro quando eu estava fazendo mestrado em pedagogia, o meu professor virou para mim e falou assim, ô Ayla, tem algum filósofo educacional brasileiro? Como eu não sou professora no Brasil, nunca fui, eu era administradora, eu só fiz o meu mestrado aqui em educação porque eu queria ganhar dinheiro, a capitalista, e eu estou aqui por dinheiro, tá? Hoje por amor, mas entrei na educação por dinheiro, eu falei, não sei, boa pergunta, vou pesquisar. Eu só achei Paulo Freire. E aí, não tinha outro nome. E aí eu achei livros, inclusive, em finlandês, né? E aí fiz um trabalho na faculdade e falei, olha, o que a gente tem é isso aqui, é o que tem para hoje. Então, outro,
teve educador na Finlândia que chegou e disse que a educação da Finlândia era baseada em Paulo Freire. Não sei de onde que ele tirou isso, né? Mas não é baseada em Paulo Freire, não existe a educação da Finlândia ser baseada em Montessori, a educação da Finlândia ser baseada na Reggio Emília, não existe, tá? Então não segue um método, ela tem um plano, tem uma base, tem um currículo, e esse plano, ele é modificado a cada 10 anos, sabe por quê? Porque nós queremos moldar a sociedade. Então, se daqui a 10 anos eu vejo que eu preciso mais de engenheiro, ou as pessoas estão muito introspectivas, o que que eu vou fazer? O que que eu vou ensinar na escola para essas pessoas não serem tão introspectivas? Meu marido é engenheiro de automação. Então, quando ele era criança, ele aprendeu que não podia fazer trabalho em grupo. Ele escolheu ser engenheiro porque era ótimo fazer tudo sozinho. E dentro do sistema educacional que ele viveu, né, fazer tudo sozinho era o que era ensinado. Não à toa, a Finlândia é um país que exporta engenheiro, exporta tecnologia, né? Hoje, o que que se vê na Finlândia? Uma sociedade introspectiva, uma sociedade calada, uma sociedade tímida, pessoas que não interagem, né, que tem muito medo do diferente. Então, isso já mudou. Hoje, o sistema educacional finlandês, ele pede o quê? Que a pessoa seja criativa, que ela faça trabalho em grupo, que ela fale idiomas, né? Enfim. E é por esse motivo que a cada 10 anos, esse plano, ele sofre um update, né? Ele não muda, ele sofre um update. Isso aqui, eu vou falar por cima para vocês, porque vocês são escolas particulares, mas só para vocês terem uma noção de como que funciona. As escolas, elas são totalmente responsabilidade do município e o federal, ele só entra se o município tiver problemas, tá? Ou se precisar, para que a educação não seja muito diferente, né? Por exemplo, um município pobre, ele tem que ter uma escola tão boa quanto em Helsinki. Então, Helsinki, o federal entra e constrói uma escola. Mas se é um município rico, aí ele tem que dar conta dessas escolas sozinhos. Na palestra que vocês vão ter aqui de formação de professores, o especialista ele vai explicar mais ou menos como que funciona essa questão da contratação dos professores, o que que eles pedem, e vai ser muito legal para vocês verem até quais são os pontos, o que que eu pergunto para esse meu professor, o que que eu olho, né? O que que lá na Finlândia eles olham no professor para contratar? Isso aqui, gente, é mais ou menos como que é o sistema educacional finlandês em termos de estrutura. Então, aqui embaixo que a gente tem os números, logo aqui, ó, 6, 7, isso aqui é a idade. Então, com 6 anos é pré-escola. Hoje é obrigatória. Então, o ensino ele é obrigatório dos 6 aos 17 anos, ou 18, se a pessoa terminar com 18 o ensino médio, tá bom? Então, dos 6 aos 7 ainda é ensino infantil. O ensino infantil ele começa aqui, basicamente, quando a criança está com mais de 6 meses, que é o que pode deixar na creche. Mas a maioria das mães deixam só com 3 anos mesmo, 3 ou 2 anos, porque o ensino não, a licença maternidade na Finlândia, ela pode chegar até 3 anos. 100% pago é só 8 meses. Então, esse 100% pago é mais ou menos assim, a empresa paga 70%, o governo paga 30%. Se ela quiser ficar um ano em casa, ela vai receber menos, ela vai receber 70% do salário, então ela vai receber 50% do salário, até o ponto que ela vai receber, sei lá, 20% do salário e quem vai dar assistência social para ela e não a empresa. Então, é muito comum que a mulher finlandesa ela fique em casa 2, 3 anos. E aí depois mande as crianças para a creche. Chegando na creche, essa criança ela não aprende a ler, não existem livros para as crianças nas creches, nunca existiram, nem da época de 1800, nem de 1900, nem 2000. E não existe até hoje. Os professores, eles têm livros, sim, para eles, porque às vezes é um professor recém-formado, precisa de um norte, então ele tem ali o livro, o planejamento, mas é para o professor se situar.
tá? A alfabetização começa aos 7 anos. Não quer dizer que a criança com 4, 5, 6 anos não tenha um estímulo para a leitura. Tem, e até nas brincadeiras. Mas livro na mão, ela só vai ter a partir dos 7 anos. E ela é alfabetizada. Depois do ensino fundamental, que termina aos 17 anos, ele vai para o perdão, aos 16 ou aos 15 anos, ele vai para o ensino médio, que aí fica 16, 17 e 18. Ele pode fazer tanto o ensino médio, né, acadêmico, quanto o ensino médico profissionalizante, que é o que vai levar ele para uma politécnica ou para uma universidade. E depois da politécnica ou da universidade, que são níveis de ensino superior, ele pode fazer mestrado, doutorado, pós-licenciatura, enfim. Continua basicamente igual no Brasil, tá bom? E tem o ensino também para adultos. Na verdade, um outro ponto interessante para vocês saberem é o seguinte: entre os cidadãos finlandeses, o nível de analfabetismo é zero. Zero. O que se considera analfabetismo na Finlândia é o analfabetismo funcional, que é o que se combate muito, né? Essa questão de você ler um texto, não saber o que significa. E agora, né, com essa questão tecnológica também, o combate a fake news e o pensamento crítico, isso já faz parte da alfabetização das crianças aos 7 anos. A gente quer que as crianças comecem desde muito cedo a ter o pensamento crítico. Eu até brinco com os meus amigos, às vezes, no Brasil, eu falo, gente, criança de 7 anos na Finlândia tá dando baile em vocês, hein? Né? Que tá acreditando em tudo que vê na internet, tem que ter cuidado com isso. Então, a questão do analfabetismo, ela está sendo combatida mais nessa questão. Mas por que o analfabetismo na Finlândia ele não é zero por completo? Porque nós recebemos imigrantes. Nós recebemos imigrantes aqui que muitas vezes vêm sem saber ler e escrever. E eles são obrigados a aprender a ler e a escrever. Então, imediatamente, chega no país, tem um imigrante que não sabe ler e escrever, ele é ensinado. Tanto que eu comecei a falar disso porque antigamente na Finlândia não existia educação para adultos. Começou basicamente na década de 70, 80, a ter essa questão da educação para adultos, tá? Escolas particulares e escolas públicas. Isso aqui é um negócio interessantíssimo, que eu coloquei desde o início para vocês verem. Por quê? Porque nós vamos visitar uma escola privada e várias escolas públicas. E vocês vão ver que as escolas privadas são um pouco pior que as públicas. Aí você me pergunta, Ayla, mas pode ter escola privada na Finlândia, já que tudo é público? E por que alguém colocaria o filho na escola privada, sendo que a pública é tão boa? Já me fizeram essa pergunta inúmeras vezes. Então, a resposta é muito simples. A Finlândia ela vem historicamente de uma estrutura privada. O governo não poderia simplesmente falar assim, fechem as escolas e acabou, né? Ele falou, bom, nós não podemos mandar fechar as escolas, nós vamos abrir as escolas, não cobrar mensalidade, dar comida e vamos ver no que vai dar. Então, as escolas particulares que existem na Finlândia são aquelas escolas que historicamente existiam. Quais são elas? Escola de linha católica, porque antigamente tinha, né, as linhas definidas. A escola de Piaget, Montessori, católica, internacional, hoje tem uma escola internacional. Então, assim, essas escolas, elas são privadas, mas elas não cobram mensalidade, porque é proibido por lei na Finlândia uma escola cobrar mensalidade. Ayla, como que essas escolas, elas sobrevivem? Elas sobrevivem com tipo charter schools. São escolas que recebem uma ajuda do governo, ajuda de uma instituição privada, né? Mas elas não cobram mensalidade, tá bom? Na Finlândia,
todas as escolas oferecem material gratuito, refeição gratuito, não tem uniforme, o ensino é completamente gratuito, todo o staff que cuida do jovem e da criança é gratuito. O que, que é esse staff? É a psicóloga, é a enfermeira, é a orientadora, né? Então, todo o staff da escola também é gratuito. E por que que se centralizou isso na escola? Porque é mais barato para o governo. A verdade é essa, que às vezes se você manda o teu filho para a enfermeira da escola, não faz uma fila enorme no postinho ou na clínica, lá na escola mesmo já resolve. Se é alguma coisa mais grave, aí manda para um médico, ok? E outra, caso o aluno ele more a mais de 10 quilômetros da escola, ele tem o transporte pago pelo governo. Ou é o táxi, ou é um ônibus que passa lá na casa dele e pega, porque aqui tem a lei da escola próxima. Geralmente manda para a escola mais próxima, como era no Brasil antigamente, né? Me falaram que no Brasil era assim também. Não sei. Agora, como que estão os professores na Finlândia atualmente? Vamos lá. A cada 10 candidatos, 6 querem ser professor. A formação dos professores dura 5 anos, sendo que 3 são de bacharelado e 2 já são de mestrado. Então, o professor ele já sai mestre, né? Então, não tem essa coisa dele fazer letras e depois fazer um mestrado. Não, ele já sai. A maioria dos professores continua sendo mulheres. Tem uma grande lenda na Finlândia que eu falei, eu preciso acabar com isso, com os meus grupos que vêm para cá, né? Porque assim, é, tem gente que traz para a Finlândia de qualquer jeito para fazer turismo e não explica as coisas direitinho, ou então fala o que quer, né? Então tem gente que fala o seguinte: ah, mas na Finlândia os homens ganham mais porque são homens, lá também é um país machista. Na verdade, os homens realmente, em termos, estou te falando pela área educacional, ok? Eles ganham mais porque eles se especializam mais. Na verdade, o professor homem, ele tende a ter especialidades mais difíceis. Quais são essas especialidades, Ayla? Professor de ensino especial para crianças atípicas. A maioria é homem. E aí ele ganha mais, ele trabalha mais. Quanto mais você estuda, quanto mais você se especializa, mais você ganha. Então ele não está ganhando ali porque ele é homem, ele está ganhando porque ele se especializou mais, né? Então, estatisticamente, quando vai perguntar, acaba sendo que os homens se especializaram mais. E a média de um salário hoje na Finlândia dos professores é de 3.100. E ele pode chegar até 4.800. E agora, aproveitando essa informação, eu já explico para vocês por que ninguém na Finlândia quer ser diretor de escola. Então, quando um diretor se aposenta ou morre, e abre uma vaga para diretor de escola, porque, acreditem, quem é diretor fica a vida inteira lá, porque ninguém quer ser. Aí abre a vaga, todo mundo se faz de morto, assim, tipo, oi? O meu diretor, meu último diretor, foi muito engraçado, porque ele foi obrigado a ser diretor, ele não queria, o Marco, e aí ele foi ser diretor, passou 2 anos na diretoria, e ele falou assim, não, não quero mais, deixa para lá. Por quê? Porque o salário de diretor vai ser o quê? 5.600, né? Porque aqui a gente tem um imposto progressivo, aí acaba que ele não vai ganhar muito mais que um professor, só que ele perde o direito a 3 meses de férias, porque um professor na Finlândia tem 3 meses de férias, e é a única profissão que tem 3 meses de férias. Então, eu sempre brinco que a verdadeira razão para os jovens quererem ser professores não é só o respeito da sociedade, mas são esses benditos 3 meses de férias. Trabalhos como, por exemplo, instrutor ou com consultoria, que é o que eu faço também, eles podem variar entre 80 euros a 200 euros a hora. Em 2021, 60 mil professores finlandeses, eles foram entrevistados e se perguntou para esses professores, como que é a postura dos professores atualmente
E agora, por que eu coloquei isso aqui para vocês? Para vocês verem como que a história, ela não é apagada, ela simplesmente ela é respeitada e anexada à tecnologia e ao futuro. Eu estou vendo aqui perguntas no chat que eu já vou responder, tá, gente? Deixa eu só terminar, porque a gente já está terminando, falta 3 slides. 99%, a pergunta foi a seguinte, que tipo de ação o professor ele pode ter, né, na sua opinião como professor, que tipo de ação você deve interferir na aula ou chamar a atenção de um aluno? 99% respondeu que ele vai chamar a atenção se o aluno estiver falando ou interrompendo a aula. 96% vai chamar a atenção se o aluno começar a brincar com o telefone sem autorização. 96% chamaria a atenção dos alunos e dos pais se o aluno se atrasasse sempre. 94% chamaria atenção se o aluno deixasse de fazer o dever de casa. 81% chamaria atenção do aluno se ele se recusasse a sair da sala de aula naquele intervalo. Vocês vão ver aqui que a gente tem 45, 50 minutos de aula e 15 de intervalo. E o aluno é obrigado a sair da escola. Ele precisa sair, respirar, olhar, pegar energia para a próxima aula. E os professores obrigam. Então, 81% chamaria atenção desses alunos, caso vissem eles ali escondidinhos na sala de aula. E 71% chamaria atenção do aluno se visse ele de boné dentro da sala de aula, porque uma falta de educação é uma falta de respeito, e ele tem que aprender também boas maneiras com esse professor, porque o professor finlandês, ele educa um cidadão, ele não ensina matemática, física ou biologia, ele ensina, inclusive, boas maneiras e civilidade. Essa aqui foi uma outra pesquisa que muitas pessoas dizem ao redor do mundo, né, que a Finlândia é um país muito liberal, que os alunos podem fazer o que eles querem, né? E não é bem isso. Então, se entrevistou 20 mil professores e perguntaram para eles o seguinte, quais são, que tipo de ações eles tomariam com os alunos, caso os alunos tivessem uma ação imprópria ou fossem indisciplinados. 98% disse que eles obrigam os alunos a limpar a bagunça que fizessem na escola. 79% diz que deixa o aluno após a aula, caso ele seja indisciplinado. 52% diz que não deixa o aluno ir para algum passeio da escola, caso ele cometa alguma indisciplina. 44% diz que ele deixa o aluno um tempo mais fora da escola, digamos assim, do que o necessário. Porque os alunos aqui, eles não gostam muito de ficar fora, mas é obrigado para respirar, enfim. 37% proíbem os alunos de fazer parte do grupo de esportes. Finlandeses são loucos por esportes. Loucos, loucos, loucos. Então, assim, 2 coisas que você tem que aprender na Finlândia. Quando alguém te falar, ai, o que você faz? Alguma coisa que você pratica. Vôlei, boa academia, caminho, enfim. E 31% dão a suspensão, né? Aquela coisa, o aluno não vai poder vir para a escola por 1, 2 dias. Então, isso existe. Punições na Finlândia existem, tá, gente? Isso aqui depois vocês veem com calma. É um vídeo sobre o Kiva Koulu. O Kiva Koulu é um programa do governo que ele combate o bullying. E ele é realmente um programa vendido para outros países, para outros governos, para outros municípios e escolas, enfim. E é isso. Falei. Ayla, nesse slide está dizendo que as mensalidades são pagas, no slide 14. Sim,
Era isso que eu ia chegar num ponto. Porque hoje em dia, as escolas não cobram mensalidades, mas o ensino infantil cobra. Então, hoje, as escolas também, elas cobram, por exemplo, para passeio, existe o Sindicato dos Pais, em 2016 foi criado o Barômetro dos Pais, que eles criaram um sindicato entre eles, que eles coletam dinheiro para poder fazer os passeios. Então, esse tipo de coisa mudou na Finlândia. Eu vou até colocar uma observação naquele slide 14, obrigada pela dica. Colocar aqui o ensino infantil na Finlândia, ele é pago, ele não é gratuito. Até os 6 anos se cobra mensalidade. E essa mensalidade, ela é cobrada de acordo com a renda familiar. Não tem, assim, um valor X. E antigamente era proibido a abertura de novas escolas na Finlândia privadas. Como o governo hoje ele não está dando conta do ensino infantil, então grupos noruegueses, dinamarqueses, eles abriram escolas privadas na Finlândia infantil. Por quê? Porque infantil pode cobrar a mensalidade agora, né? Então, meio que se cria. Outra coisa que na Finlândia não é mais público. Nenhuma universidade na Finlândia é pública. Tem um esquema, não se cobra mensalidade de quem é finlandês e de quem é europeu. Mas se for americano ou da América do Sul, do Norte, asiático, africano, vai pagar uma mensalidade. Ok? Vamos ver a próxima pergunta aqui do chat. A natalidade está alta na Finlândia? Não. Está, inclusive, menos. Não a minha filha, né, que acabou de reproduzir, diga-se de passagem. Tem 2 semanas que me tornou avó. Então, ela está contribuindo para aumentar a natalidade da Finlândia. Ai, ai, mas no geral, tirando a minha filha, está baixa. Gente, alguma pergunta? Então, por que o governo não está conseguindo dar conta da educação infantil? Por causa das crianças que aqui chegam como imigrantes. Então, quando você fala em taxa de natalidade, são crianças que nascem aqui. Agora, a Finlândia, desde 2015, ela começou com um boom de refugiado, por exemplo. A Finlândia ela era preparada para receber 5.000 refugiados por ano. 2015, 2016, recebeu 15.000. E muitos eram crianças. Nessa guerra, por exemplo, da Ucrânia. Quem que a gente recebe? Mulher e criança. E aí, aonde a gente vai colocar? E olha, esse povo vem com um monte de criança. Então, não quer dizer, sabe? E assim, o próprio finlandês também tem, mas não é. Inclusive, está uma grande crise na educação infantil, porque não se tem professor, não se tem espaço, né? Então, é uma crise que a gente está passando, que nós vamos colher os resultados dessa crise, mas porque a gente não tem estrutura, e a estrutura tem que vir. A gente consegue ter acesso ao programa de anti-bullying? Comigo, vocês terão acesso a tudo. Vocês podem ter certeza. O que vocês precisarem, ok? Vocês me mandam, quem quiser, quem tiver interesse, eu tenho interesse nesse programa, eu mando para vocês algo em português, mando contato para vocês entrarem, se vocês quiserem falar diretamente com as pessoas do programa, tá bom? Bom, para a gente fechar, vamos lá. Perguntas, porque, na verdade, outra coisa que eu quero deixar claro é o seguinte, eu não costumo fazer essa questão tão tradicional, assim, eu falar, e vocês ouvirem, mas é porque é o nosso primeiro encontro, e eu precisava bombardear vocês de informações históricas, porque no nosso segundo encontro a gente vai fazer um workshop, a gente vai fazer jogos, e aí a gente vai fazer uma educação mais atual,
entendeu? E eu precisava que vocês pegassem essas informações, porque vocês vão chegar aqui, vocês vão andar nas escolas, vocês vão ver aquelas salas enormes de marcenaria e vocês vão pensar assim, mas quando surgiu isso? Por que que surgiu isso? Porque é histórico, aí vocês vão lembrar, poxa, ela falou lá atrás que precisava formar um cidadão para construir um país, né, que as pessoas precisavam construir um país tanto de forma física quanto de forma moral, elas foram preparadas como bons civis também, né? E é isso.